Um grande abraço a todos que estão presentes conosco nesse dia tão bonito, tão gostoso, na presença de Jesus, iniciando mais uma palavra de Deus, deixando Deus falar conosco. Esse é o nosso objetivo, nosso propósito, de podermos ouvir a palavra de Deus. E isso tem feito com que nós possamos entender o projeto de Deus para as nossas vidas. Você que está nos ouvindo, que está nos vendo nesse momento, sinta-se alegre, feliz, sinta-se na presença de Jesus. Jesus tem muito para fazer por nós. E eu gostaria que você pudesse, nesses alguns minutos que temos juntos aqui, podemos ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de falar nessa tarde daquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. Talvez você esteja preocupado, não é verdade? A preocupação. E nós que vivemos aqui na Europa, nesse momento, parece um momento tão difícil. A crise financeira, os problemas dos bancos, enfim, o desemprego, as coisas parecem que tomam um volume tão grande e as pessoas perdem aquela credibilidade nas coisas, não é verdade? Então, muitas vezes, ficamos assim, tão preocupados. Como será o dia do amanhã? E é por isso que o nosso objetivo é trazermos uma palavra de fé, de esperança para você, para sua família, que a sua família seja realmente abençoada nesse dia. Saiba, existe um momento na vida que nós temos que refletir. Refletir como que estão as coisas. Talvez você possa imaginar, eu preciso analisar a minha vida, analisar a tua vida no teu emprego, analisar a tua vida nos estudos que está fazendo, na família. E você tem que ter um momento de reflexão. E a Bíblia é um livro inspirado por Deus para nos dar as coordenadas necessárias para podermos entender o projeto, o propósito da nossa vida. E por isso que eu queria que você desfrutasse disso. Visite o nosso blog. O nosso blog tem várias opções, temos vários estudos nos quais você vai poder aprender mais sobre Deus, saber mais sobre Deus. Lá no nosso blog você vai encontrar estudos bíblicos, estudos sobre o Apocalipse, estudos de Marcos, um texto diário, um texto semanal. Nós temos informações sobre a Bíblia, o que significa a Bíblia. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre a questão dos cuidados de Deus para conosco. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus, no capítulo 13, na sua Bíblia, versículo 5 e versículo de número 6, que diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Essa expressão de Deus, nunca te abandonarei, nunca te deixarei, nós podemos imaginar que o escritor aos Hebreus, ele tinha uma intimidade com Deus. Nós não sabemos quem escreveu essa carta aos Hebreus, existem muitas ideias de que sejam talvez Paulo, talvez Apolo, talvez Silas, talvez Timóteo. Enfim, não interessa para nós quem foi o escritor de Hebreus. O que interessa é a importância deste livro. O livro aos Hebreus relata aquela mudança, como uma transformação, uma metanoia que nós dizemos no grego, uma transformação da lei para a graça. E o livro dos Hebreus mostra isso, que a lei causava no homem constrangimento. Ela era uma vida dura de se viver, uma vida pesada. As pessoas vivendo debaixo da lei, ela é como um escravo. Ela não tem liberdade. Ela tem que seguir a risca. Ela tem que seguir todas as determinações da lei. Se você fizer alguma coisa contra a lei, você é culpado, você já quebrou todas elas. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, desde o primeiro até o último, se você olhar nitidamente, você vai ver que se você quebrar um deles, você já quebrou todos. É por isso que os 10 mandamentos se resumem nas palavras de Jesus: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, que era do primeiro até o quarto mandamento,
e ao teu próximo como a ti mesmo, que era do 5º ao 10º. O resumo que Jesus faz de todas a ação dos 10 mandamentos está baseado em 2. E é por isso que o escritor de Hebreus vai nos dar agora esta mudança, essa ação substancial de que nós estamos saindo da lei, entrando para a graça. A graça, o favor de Deus em agir ao nosso favor. Mesmo sendo nós imerecedores de recebermos esse presente. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, leia depois lá, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Baseado nesta ação, nós podemos entender que com o Deus que nós temos, com o Senhor nosso Deus no comando das nossas vidas, nós não temos nada a temer. E é isso que eu queria falar nesse dia para você, desculpe. Com o Deus no comando da nossa vida, não temos nada a temer. E ele coloca isso claramente nesses 2 versículos, dizendo a seguinte expressão: o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, jamais nos abandonará. No versículo 5 ele diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais abandonarei. É interessante nós analisarmos isso, porque muitas pessoas, talvez que você conheça, ou até mesmo você que está nos ouvindo, sabe que muitas pessoas podem nos abandonar. Sabe aquele amigo de infância que nós tínhamos, colegas, de repente nos abandona por uma briga qualquer. Lares estão sendo destruídos hoje, casais estão se separando, não há mais a fidelidade, estão abandonando. Pessoas que prometeram lá no altar e disseram, na presença das testemunhas, do pregador, diante de Deus, que jamais abandonaria o cônjuge ou a cônjuge, dizendo, eu serei fiel até o resto da minha vida, e de repente abandona por causa de uma outra mulher ou por causa de um outro homem, e passam a viver separadamente. Isso não acontece com Deus. Deus é fiel. Deus é fidelíssimo na sua palavra. Ele diz, eu não vou te abandonar, eu jamais vou te deixar. É interessante nós analisarmos a estrutura da Bíblia, e logo ali no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, encontramos um homem chamado Caim. E Caim estava com tanto ciúme do irmão, e estava com tanta aquela ira no coração por causa do irmão, que Deus chegou a conversar com ele, dizendo, Caim, abandone o teu pecado, ele está na porta do teu coração, deixa isso, que você tem condições de viver uma vida de intimidade comigo. Mas Caim optou por matar o irmão Abel, causar aquele crime terrível, e a Bíblia diz que Caim deixou a presença de Deus, virou as costas para Deus. Muitas pessoas têm feito isso, têm abandonado a Deus. Mas Deus jamais nos abandonará. Não é Deus que nos deixa, somos nós que deixamos a Deus. E isso é muito grave, isso é muito sério. Então, por isso que Deus quer desafiar você a dizer, volta. O escritor, o evangelista João, no seu livro do Apocalipse, ele escreve dizendo assim, retorna ao primeiro amor. Lá no capítulo 2, a carta aos Efésios, ele diz assim, volta ao primeiro amor na sua vida. Retorna, Deus jamais te abandonará. Uma segunda coisa que nós encontramos nesse texto, que é muito interessante, é a questão de que Deus jamais falhará nas suas promessas. Deus jamais falhou. Olha as promessas que, se você pegar a Bíblia, desde o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro do início, começo, até o livro final, que é o Apocalipse, o fim de todas as coisas. Você vai encontrar em todos os livros promessas de Deus que nunca falharam. Promessas começando ali com Abraão, com Moisés, com Davi, com Salomão, com Isaías, com Elias, com Eliseu, com Pedro, Paulo, João. E ultrapassaram os milênios e chegou até nós. Deus é o Deus
Em Hebreus fala isso no capítulo 13. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e o será para todos sempre. Deus é aquele que não falha. Deus é aquele que ele não volta atrás naquilo que ele falou. Ele fala e cumpre. Ele é o El Elyon, o Deus eterno, o Deus que tem o poder nas mãos. E ele vai dizer no capítulo de número 13 desse livro de Hebreus, versículo 6, dizendo: o Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Ele é aquele que vem me ajudar nas partes, nas coisas mais difíceis da vida. Você imagina como, por exemplo, a história de Moisés. Eu falei na última semana, no último estudo, quando Moisés, antes de morrer, e ele retira todo aquele povo do Egito, e de repente, Deus fala: marche, Moisés, vai avante, não tenha medo. E Moisés começa a caminhar com todo aquele povo em direção à terra prometida, saindo do Egito, indo para Israel. De repente ele se depara com o Mar Vermelho. E ele olha para trás e vê os inimigos, o exército de Faraó, vindo com os seus carros, cavalos e cavaleiros, todos eles indo para espremer, para destruir a Israel. Mas Moisés, ele não vê um auxílio, ele não vê uma solução daquele problema, porque ele vê o mar na sua frente, ele vê o inimigo na sua retaguarda, na sua direita, na sua esquerda, ele vê o deserto. E ele não tem para onde fugir. E não há como fugir. Na frente o mar, atrás os inimigos, dos lados do deserto, vai buscar a quem? É aí que vem a promessa de Deus, aí é que vem a solução de Deus, como nos diz o salmista: eu olho para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro não vem nem da frente do mar, não vem nem atrás dos inimigos, não vem nem aos lados do deserto, mas vem de cima, vem de Deus. Deus é o meu auxílio, o meu socorro, bem presente no meio das tribulações. Esse é o Deus que nós cremos. O Deus que faz os milagres acontecerem aonde não há milagres, onde não há como tirar milagres. E a prova disso é quando o povo falou para Moisés: Moisés, nós estamos com sede e nós precisamos tomar água. E Moisés vai lá e bate na rocha, a rocha jorra água. E de repente, voltando à história de Moisés, ele olhando para o lado, o deserto, à frente o mar, atrás dos inimigos, ele fala: Deus, o que eu faço? Deus fala com o mar e ele se abrirá. E Moisés vai lá e toca no mar. E aquele imensidão de água, o mar, ele se abre. E o povo de Israel passa a pé enxuto no meio do mar. E quando todos os israelitas passaram, o exército egípcio entra no mar para tentar destruir Israel. Os inimigos vieram para abocanhar, para destruir, para esmagar Israel. E de repente, no meio do mar, aquele mar se fecha e o inimigo é destruído. Veja que o Deus que nós cremos não falha. Ele não vai falhar. Basta você crer, basta você confiar, basta você dizer: eu confio. E ele diz assim: o Senhor é o meu auxílio, no versículo 6 do capítulo 3 de Hebreus. O Senhor é o meu auxílio na hora mais crucial, onde todos te abandonaram. Na hora mais difícil da vida, Deus vai estar lá para dizer assim: eu vou te ajudar, meu filho, minha filha. Experimente isso. Saiba que Deus tem algo muito especial, muito importante para dizer para você, para mostrar para você, para transformar você, para dar a você aquilo que você necessita. Você não precisa ser um expert na Bíblia, você não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, mas não conhecem a Deus, não têm intimidade com Deus. O importante é você saber que existe o livro dos livros, o livro que vai nos direcionar, vai nos dirigir, mas é mais importante ainda você ter intimidade com Deus, ter aquele conhecimento de Deus. Deus me ajude, e Deus vai estar lá para te ouvir. Nos momentos mais difíceis, Ele vai te ouvir a tua voz. E em terceiro lugar, nesse texto de Hebreus capítulo 13, no versículo 6, ele diz assim: que me poderá fazer um homem? Que me poderá fazer um homem? O homem pode fazer tantas coisas contra, mas Deus não. Deus não vai fazer nada contra. Ele vai ao contrário. Ele vai te ajudar. E Ele vai te dar algo muito importante, porque o nosso Deus, o Deus que eu creio,
é o Deus que me sustenta. O Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia, escrito pelo grande rei Davi, nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tradução portuguesa, a Bíblia coloca ali: o Senhor é o meu pastor. Mas a tradução hebraica, ele diz assim: o Senhor é o meu sustentador. Jeová Rafá é a expressão usada no texto original. O Senhor é o Deus que me sustenta. Gente, se imagina bem para a tua vida. Nós encontramos nesse Salmo 23 alguns aspectos muito importantes do sustento das nossas vidas. Encontramos o sustento físico. Guia-me pelos pastos verdejantes. Ou seja, nós como ovelha precisamos de um alimento sólido. E a ovelha, o animal, precisa de um alimento sólido. E é o pasto, a grama verde. Você falar em grama verde no Brasil, na Europa, é a coisa mais fácil do mundo. Você falar em grama verde num deserto como é Israel, no meio de montanhas, é difícil. É quase que impossível falar em achar gramas verdes. Então, o pastor tinha essa incumbência de achar a grama verde. E mais difícil ainda, ele diz assim: guia-me pelas veredas e as águas cristalinas que me sustentam. Além de achar comida, tinha que achar bebida, pasto e água. Mas não ficava só na água e no pasto, no alimento para as ovelhas. Ele está colocando agora uma terceira opção. Ele vai me conduzir e refrigerar a minha alma, a minha mente, onde eu penso. Deus precisa cuidar do meu interior, do meu intelecto, da minha vida física e espiritual e a vida mental. Deus é esse que vai estar cuidado. Ele é o meu sustentador. Por isso é que com Deus no comando da minha vida, eu vou temer o quê? Quem é que pode fazer alguma coisa? Ninguém poderá fazer nada contra mim, contra você. Sabe que esse é o projeto de Deus. Por isso que o escritor de Hebreus escreve esses poucos versículos. Se você ler o capítulo 13, você vai entender a grandeza de Deus, o poder de Deus. Deus é tão grande, tá? E acima de todas as coisas, mas a preocupação conosco, que somos pequenos, é maior ainda. E Deus fez de uma maneira tão sábia. Ele nos deu esse amor para que nós possamos desfrutar isso. Nós temos um Deus que podemos desfrutar da sua beleza, da sua grandeza, do seu poder, da sua vida. É interessante nós entendermos que Deus tem muito a fazer por nós. Sabe? Não deixe o inimigo tirar de você essa felicidade, colocando mentiras, dizendo que não tem jeito, que você não vai conseguir nada. Sabe? Nós somos bombardeados de coisas. Nós somos assim, muitas vezes, somos atacados por questões com palavras de descrédito, desânimo, palavras que vêm nos amedrontar, palavras que vêm nos desencorajar. Saiba que Jesus quer fazer tudo ao contrário. Ele quer nos fortalecer, ele quer nos encorajar, estimular. Dizer: meu filho, você é um vencedor. Você é mais do que vencedor. Para encerrar, lá na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Jesus. Saiba disso. Nós queremos aqui, hipótese alguma, desencorajar você. Eu quero que essa palavra seja uma palavra de ânimo, de estímulo, de fortalecimento para você, para o seu lar, sua família, para onde você trabalha, enfim, na sociedade que você viva, que possa contagiar, que as pessoas possam ouvir que Jesus veio trazer para nós a liberdade de vivermos essa vida. Por isso esse blog, viver a vida feliz. Eu quero viver a minha vida feliz. Eu fui criado para isso. Deus criou para nós podermos desfrutar das maravilhas do que Ele criou. Nós estamos aqui todas as quartas e sábados, sempre nesse horário. Aqui na Europa, às 16 horas, no Brasil, às 11 horas. Divulgue, compartilhe com as pessoas.
Nós queremos poder falar uma palavra de ânimo, de apoio, de incentivo para você. Nós não queremos aqui, de hipótese alguma, criticar ninguém. Queremos dizer apenas que Jesus é a nossa salvação. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso objetivo. Que Jesus dê para você um dia abençoado, um dia cheio do seu poder, do seu amor, você com a sua família. Desfrute isso. Viva essa vida feliz, você e as pessoas que cercam você. Que Deus os abençoe ricamente. Estaremos aqui na próxima semana, todas as quartas, todos os sábados, às 11 horas da manhã aí do Brasil, estaremos aqui. Tá certo? Estou esperando por você. Deus abençoe ricamente. Fique na paz do Senhor Jesus. É o que eu desejo, no nome de Jesus. Amém.